Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens que vai durar 8 domingos. Então nós vamos até o primeiro domingo de julho, que é ceia, tá? E vamos terminar essa série com café da manhã, tá? Então já fica avisado que a nossa ceia de julho, não é junho, julho, nós vamos ter café da manhã e nós vamos encerrar essa série de pregações uns aos outros. Enquanto você abre aí, eu quero mencionar quem está nos visitando hoje. A gente está tendo alegria hoje aqui de receber a sogra da minha filha. Amém, meu irmão? A mãe do João Pedro, a avó do João Pedro, Alice e Analice. Amém? Fica de pé aí. Amém? Recebam um abraço nosso. Sejam bem-vindas aqui, em nome de Jesus. Amém, queridas? Deus abençoe. Glória a Deus. E o meu genro, que todo mundo já conhece, já esteve aqui, mas que eu nunca apresentei. Fica de pé também, João Pedro, faz favor, vai. Amém. Esse pequeno menino, amém, igreja? É o meu genro. Glória a Deus pela vida dele. Vamos lá então? 1 Coríntios 12. Vamos ficar de pé agora, por favor, com reverência à palavra, tá? Como a gente sempre fala aqui, nunca é por minha causa. E nunca vai ser. É sempre por causa da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. É claro que a gente não poderia começar por outro texto. Pastor, o senhor já pregou esse texto aqui? Pois é, vou pregar de novo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque ele é bem conceitual. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, irmãos, você vai ouvir coisas aqui, talvez você não vai se agradar. A princípio, talvez não te agrade. Qual é a sua atitude? Orar a Deus. Porque você pode me questionar, mas você não pode questionar a palavra. E aí o que você precisa fazer? Ter humildade para orar e dizer: Deus, isso aqui para mim é uma dificuldade. Isso aqui para mim é um problema. Como é que eu vou fazer? Você ora a Deus, porque eu creio que o Deus que inspirou essa palavra, Ele é poderoso para transformar o seu coração. Vamos lá? Então já começo dizendo isso. 1 Coríntios 12, 12. Nós vamos ler um texto longo. Vai do 12 até o 27. Vamos lá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha.
para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Ufa, né? Texto longo. Pastor, passou umas coisas aqui, calma que você vai entender tudo. Curva a sua cabeça no seu lugar. Mais uma vez, feche os seus olhos e ore a Deus. E peça ao Senhor que venha ministrar ao teu coração nessa manhã. Que Ele possa falar através da sua palavra com você e fazer a obra na tua vida. Pai, agora é um momento em que nós vamos estar pregando. Nós já ouvimos a tua palavra aqui através do louvor. Nós já ouvimos a tua palavra através da abertura do culto e agora através da pregação. E o que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor nos dê humildade para ouvirmos o que vamos ouvir agora, reagirmos como temos que reagir a tudo que vamos ouvir, para que a nossa vida seja conformada contigo a cada dia, Pai. Em nome de Jesus oramos, e toda a igreja diz: pode sentar, meus irmãos, por favor. Bom, o primeiro tema da mensagem, o primeiro tema da pregação, da série de pregações, é a cruz contra o individualismo. Escute isso, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre essa questão e tocar nessa feridinha nossa, que é a questão de nós entendermos, à luz das Escrituras, a diferença entre duas coisas que precisam ficar muito claras para nós, que queremos ser uma igreja não perfeita, irmãos. Entenda uma coisa, nunca pense que quando eu venho para pregar, eu venho com a intenção de essa igreja será perfeita. Não vai ser, essa e nenhuma, tá? Essa e nenhuma. Porque às vezes a gente vai visitar, né, a igreja e fala: nossa, que bênção. O que nós conseguimos enxergar. Mas nós não estamos vivendo o dia a dia daquela igreja, a gente não sabe como é. E ainda que tenha problemas, irmãos, nós temos que entender que, como eu falei algumas pregações, alguns domingos atrás, a igreja é uma reunião de pessoas regeneradas em Cristo Jesus, mas que estão sendo amadurecidas. E eu não sei se você vai se lembrar, quando eu falei sobre a questão de maturidade, que também há um problema em nós querermos definir maturidade e usando o conceito do mundo de maturidade. Porque lembra que eu preguei isso? O que a gente considera maduro? Uma pessoa independente. Você lembra disso? O que é uma pessoa madura? Não precisa de ninguém, ela faz tudo sozinha, né? A menina amadureceu, ou seja, o pai e a mãe já não precisam mais ter tanta responsabilidade. Agora você é um homem maduro. Ontem o B falou lá em casa isso, né? Meu pai, quando eu fiz 18 anos, chegou para mim no outro dia e falou assim: vai procurar trabalho, vai fazer seu alistamento, vai tirar sua carteira profissional. E eu fiz mesmo, irmão. Amém? Agora você precisa de tudo isso aqui e sozinho. Procura no Google aonde é a junta militar, procura no Google onde você vai tirar a sua carteira, porque você precisa ser homem, tem responsabilidade. E aí ele falou isso. Então a gente acredita isso, que maturidade é: ele não precisa mais de mim. Mas esse é o conceito do mundo de maturidade, porque o conceito bíblico não é isso. Crente maduro não é crente independente. Crente maduro não é o crente que fala assim: eu faço a minha lei. Nós vimos isso. E outro conceito também que nós precisamos, à luz das Escrituras, irmãos, entender através desse texto, é a diferença entre individualidade
e individualismo. Há uma grande diferença, e esse tem sido um problema na vida da igreja, para que a gente possa viver de fato, como eu falei para você, não uma comunhão perfeita, mas pelo menos mais bíblica. E quando a gente não entende essa diferença, porque você pode falar assim para mim: pastor, o senhor é o senhor, eu sou eu, e o senhor tem que me respeitar como eu sou. É isso aí, a sua individualidade. Você é você. Você tem os seus gostos, as comidas que você come, a roupa que você veste, a cor que você gosta, que talvez não seja minha. Concorda comigo? Talvez você gosta de uma cor, você fala: que cor linda, e eu vou olhar para aquela cor e vou dizer: Só que o que a gente tem dificuldade, irmãos? Nós temos dificuldade de lidar com o diferente, porque a gente acredita que igreja perfeita é a igreja onde há uniformidade. Ali todo mundo pensa igual, ali todo mundo veste igual, ali todo mundo... Irmãos, quando a gente olha para o texto bíblico que a gente leu, esse texto é maravilhoso, irmãos, porque esse texto nos mostra que o Evangelho, ele não vem para destruir a sua individualidade. Compreendeu o que eu estou falando? Quando é que a gente percebe isso? Quando Paulo diz o seguinte: a igreja é como um corpo, e um corpo tem muitos membros. O corpo não é feito só de olho, um amontoado de olho. Porque eu pergunto para você: o seu olho é útil? Sim ou não? É útil. Mas, meu irmão, você pode colocar o teu olho para andar? Colocar no lugar do pé? Pode ou não pode? Não pode. Você não pode colocar as tuas mãos no lugar dos olhos, porque a mão tem uma função. Compreende isso? Os ouvidos, você não pode falar assim: bom, não estou gostando desse corpo desse jeito, acho que o ouvido tem que ficar no lugar do nariz. Vai resolver? Sim ou não, irmãos? Você pode colocar o teu ouvido no lugar do seu nariz? Você pode colocar a tua boca no lugar da tua sobrancelha? Não pode. Por que você não pode fazer isso? Porque quem foi que te criou? Quem é que criou o corpo humano, irmãos? E Deus colocou tudo da forma que deveria ser. Só que, assim como a gente não pode pegar o olho, transformar em pé, pegar o pé, transformar em braço, pegar a mão, transformar em boca, a gente quer fazer isso na igreja. A gente quer fazer isso no corpo de Cristo. Queridos, eu fiquei pensando, e eu acredito numa coisa: todos nós, a maioria aqui eu acredito, já ou está tendo ou já teve alguma insatisfação com o seu corpo. Eles me acompanham tem 20 anos, né, irmão? E tem 20 anos que eu falo que eu vou emagrecer. Não é isso? 20 anos quem me acompanha, não, agora eu vou emagrecer. O que é isso? Uma insatisfação com o corpo. Sim ou não? Só que talvez haja pessoas magras que pensem assim: poxa vida, o pastor não sabe o que é ser magro. Poxa, é difícil ser magro, é ruim. Eu não vejo dificuldade nisso, mas se você vê, amém. Mas tem gente que às vezes acha que ser muito magro é um problema. Então, cada um de nós aqui já estivemos ou estamos insatisfeitos com o nosso corpo. Eu te pergunto uma coisa. Agora, se você estivesse diante de um espelho, o que você mudaria no seu corpo? As irmãs até riram. Amém? As irmãs, a maioria riu. Quer dizer: pastor, vai dar trabalho esse negócio aqui. Mas
A questão é o seguinte, irmãos, a gente quer usar os meios cabíveis para adequar o nosso corpo ao nosso gosto. Eu estou na batalha da academia agora. E como eu falei, eu tenho ido para a academia, não é nem por causa da questão estética mais, passou, né? 50 anos já, agora o que tinha que dar já deu, estou casado, é até que a morte nos separe, e amém. Não tem mais, amém? Ué, mas quando eu estou ali, eu estava falando isso com os irmãos esses dias. Olha, irmãos, que para minha mente é uma benção. Não sei, tem gente que não gosta, tem gente que não suporta. E eu também achei que eu não ia gostar. Vou lá, vamos lá. Até tentei, falei, irmão, vamos começar o mês que vem? Não, vai começar agora. Falei, então tá bom, então a gente vai começar, né? E aí fui, cara. Irmão, eu falei isso, quando eu não vou, eu sinto falta. Porque a cabeça assim, sabe, dá aquela desanuviada. Mas é isso, a gente não está muito satisfeito, a gente quer mudar as coisas. E a gente começa a usar os meios que a gente pode, né? Quem pode, usa a canetinha. Só que tem que poder mais. Amém, meu irmão? Não é isso? Está podendo que usar. Mas amém, não estou questionando nada disso. Não estou questionando nada disso. Eu estou dizendo que nós, de alguma forma, não estamos satisfeitos e queremos mudanças no nosso corpo. Só que, meu irmão, a questão é que na igreja, isso não pode acontecer. Porque ainda que na igreja a gente veja as imperfeições do corpo, e isso tem muito a ver com a gente, irmãos. Você pode ver essas pessoas, às vezes, esteticamente muito... Ainda que você olhe e fale assim, caramba, não tem nada, está insatisfeito. Já viram isso? É ou não é verdade? Você olha e fala assim, não, está no shape, como dizem hoje. Está com shape em dia. Você pergunta para ele, está satisfeito? Podia estar mais. Podia estar mais, podia estar melhor. Estou querendo me aperfeiçoar. Só que, amém, com o nosso corpo, dá para fazer plástica, dá para usar caneta, dá para ir para a academia, dá para ir para Oliveira Belo, dá para fechar a boca. Amém. Só que na igreja, irmãos, porque o que nós percebemos no texto, eu queria que você voltasse comigo lá, por favor, é que Paulo começa com o texto fazendo uma afirmação, irmãos. Ele começa dizendo no versículo 12, porque assim como o corpo é um. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Que isso é algo imutável, ele é desse jeito. Ele é desse jeito. Ele é composto de membros, e membros que não são perfeitos, mas que precisam aprender a estarem juntos, porque nessa reunião de coisas imperfeitas, Ele está operando. Amém, meus queridos? Que as diferenças, e isso a gente ensina sempre para os casais. Pensa num quebra-cabeça, irmãos. O que é que faz com que as peças do quebra-cabeça fiquem juntas? As diferenças que há uma na outra. Sim ou não? Já montou um quebra-cabeça? Já montou ou não montou? Não tem várias diferenças nas peças? Mas não são as diferenças que as unem? Que formam uma imagem só? Para com essa utopia. Ai, não estou contente com a igreja, porque o irmão ali é muito diferente de mim. Não estou contente porque a irmã ali é muito diferente de mim. Mas é nisso que está a beleza do corpo. É nisso que está a beleza e a vida do corpo. Então não se prive. Entenda que você precisa respeitar. Porque no corpo, a primeira coisa que nós aprendemos, vamos lá, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos,
Então o que nós vemos aqui? Um conceito de unidade. O corpo é, em igreja, o corpo é unidade. Mas ele tem diversidade. Não é lindo o Evangelho, irmãos? O Evangelho é lindo porque ele concilia coisas que para nós são inconciliáveis. Entenderam isso? Como é que vai ter unidade se há diversidade? Como é que a gente vai conseguir ser se cada um pensa uma coisa, cada um gosta de uma coisa, cada um quer uma coisa? Mas o Evangelho faz isso. Porque o Evangelho ele lida com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Queridos, quantas recomendações há no Novo Testamento, aonde o Espírito Santo diz para nós: sujeitem-se uns aos outros, submetam-se uns aos outros, tenha o outro como alvo da honra, queira que o outro seja honrado, não você. Isso é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho que nós confessamos, que nós cremos. Só que aí nós não suportamos a vida comunitária. Nós rejeitamos a vida comunitária. Nós não queremos estar uns com os outros. Nós não queremos, porque somos diferentes, porque temos gostos diferentes. E aí nós dizemos uma frase que é incongruente, igreja, na sua concepção. Eu estou tão ligado a Jesus, eu estou numa comunhão com Jesus, eu estou no fogo azul com Jesus. Tá bom. Mas Jesus é o cabeça do quê? Hein, igreja? Jesus está ligado a quem? Vamos ver esse texto? Efésios capítulo 1. Você já entendeu, alguns irmãos já responderam aí. Mas vamos lá, Efésios capítulo 1. Então, desculpa te dizer, esse seu discurso espiritual, estou crescendo na comunhão com Jesus, tenho recebido de Jesus revelações e mistérios. Eu e Jesus, assim, andamos juntinhos. Mas por que você se recusa a viver a vida comunitária? Por que você às vezes negocia isso, irmão? Porque olha só, o que está escrito aqui no texto? Versículo de número 22. Aqui está falando sobre a exaltação de... Não vou ler tudo porque é muita coisa. Vou ler só o final do texto. Essa perícope que começa no versículo 15 e vai até o versículo de número 23, está falando sobre a exaltação de Jesus. Deus exaltando a Jesus. E aí está escrito aqui, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo do quê? Para ele ser o cabeça, sobre todas as coisas, o deu o qual é o seu, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então o que eu quero que você entenda, é que não tem como nós dizermos, estou ligado com Cristo, mas não quero saber da igreja. Eu estou ligado com Cristo, mas eu não quero a vida comunitária da igreja. Eu quero ser frequentador da igreja. Eu vou lá, eu quero ouvir um bom louvor, eu quero uma boa pregação, eu dou meu dízimo, mas é só também. Não conte comigo para nada, porque eu sou muito maduro, e eu sou tão maduro ao ponto de me eximir dos meus relacionamentos na igreja, porque nós somos muito diferentes, vai dar problema, vai ter dificuldade, eu não tenho muita paciência. Então é melhor que eu viva minha vida assim, isolado, sozinho, eu e Jesus. Mas lendo esse texto, irmão, eu te pergunto, tem como estar ligado a Jesus e não estar ligado à igreja? E ligado à igreja não é com o nome no hall de membros, não, irmão.
Ligado à igreja não é dar uma oferta para ajudar na manutenção do espaço. É estar na igreja. É viver a vida da igreja. Eu estou chamando pessoas que não estão congregando, que estão com nome lá no grupo da igreja, mas não congregam, para conversar e dizer para você: vem cá, o que você entende de membresia da igreja? Me explica para mim. Que você acha que ser membro da igreja é dar uma oferta? Hoje eu prefiro que você não dê, e que você procure um lugar onde você vai poder congregar. Se você não está podendo congregar conosco, por causa do nosso horário, só tem culto de manhã, e eu estou trabalhando, e eu não consigo vir, então, meu querido, a solução é fácil. Nós vamos orar, vai procurar uma igreja que tem culto à noite, e vai congregar, e vai participar da vida da igreja. Que isso, pastor? O senhor falou isso? Tenho falado, irmãos. E vou dizer para você que isso é cuidado pastoral, tá? Porque eu poderia muito bem deixar e fazer de conta que não está acontecendo nada, mas eu prefiro perder. E a pessoa está no lugar onde ela está vivendo a vida da igreja, com todos os problemas que tem. Amém, meus irmãos? Porque não há lugar perfeito, mas está congregando. Eu sei o que acontece, eu participo da vida da minha igreja, eu estou junto, eu oro. Amém? Há diferenças? Tem gente lá que eu amém, mas não tem como eu dissociar a minha fé da igreja. Porque o fenômeno hoje que está acontecendo é esse. A gente vê pessoas que querem Cristo sem corpo. Um Cristo sem corpo. Uma espiritualidade, desculpa dizer, frágil, irmãos, que não resiste a uma diferença. Compreendeu isso? Amém? Você não fala que a tua espiritualidade é boa? E ela não resiste a uma diferença entre o irmão e uma irmã? Queridos, o homem moderno, ele acredita que maturidade é independência. Mas não. Amados, muitas pessoas hoje enxergam a igreja apenas como um lugar para frequentar, um ambiente de consumo, uma plataforma, mas não como um corpo ao qual pertence. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Quando alguém perguntar para você: que igreja você frequenta? Você fala assim: nenhuma. Nenhuma. Eu não frequento igreja nenhuma, porque igreja para mim não é mercado. Igreja para mim não é farmácia. Igreja para mim não é a perfumaria do Bicão, que eu frequento lá de vez em quando. Igreja para mim é corpo. E corpo a gente não frequenta, corpo a gente pertence. Então a sua pergunta tem que ser outra: que igreja você pertence? A Missão Ágape. Aí eles vão dizer assim: conheço. Você vai dizer assim: não conhece, não. Porque eles vão confundir sempre. Amém? Missão Ágape com São Ágape. Lembra dessa igreja que foi famosa aí durante algum tempo? Aí que você fala: Missão Ágape. Eu conheço. Aí eu tenho que falar assim: não conhece, não. Nós somos uma igreja pequenininha. Tenho certeza que não, já ouvi falar. Teve um pedreiro uma vez aqui que brigou comigo. Veio fazer um pintor lá fora. Brigou comigo. Não, eu conheço essa igreja. Essa igreja, não, irmãos, só tem aqui. Não, eu conheço um casal tal que inclusive diz que te conhece. Cara, eu não sei quem é essa pessoa, não sei quem é. Brigou, ficou chateado comigo. Mas não tem problema, irmãos, se conhece ou não conhece. O que importa é que, como membros do corpo, batizados num só Espírito, diferenças vai haver. Olha o que Paulo fala aqui, vamos voltar lá? No versículo de número 12 ainda. Ele vai dizer o seguinte. Cadê o meu aqui? Ai, Jesus, pronto, foi. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem, assim também é com respeito a Cristo. Não tem como mudar isso, irmãos. Não tem como mudar, e eu acho que você precisa começar a orar por você. Não é orar pelo irmão ou pela irmã. Porque talvez esse incômodo você vai levar para onde você for. Você entende isso?
Deixa eu te dizer uma coisa, talvez, irmão, e eu tenho essa impressão às vezes. Eu sei que há pessoas que vão talvez morrer aqui na igreja. Eu vou fazer o culto fúnebre. E amém. Mas talvez não. Mas que o que te leve aqui, meu irmão, te leve daqui, não seja a diferença que há entre você e os outros. Que o que te leve aqui seja para estar em outro lugar e frutificar. Você entende isso? Dá fruto para o reino de Deus. Porque em qualquer lugar que você for, eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai ter diferenças. Vai ter. E aí como é que você vai fazer? Vai ficar mudando de igreja em igreja? Entendeu isso? Hoje eu estou aqui, porque aqui não tem amor. Porque aqui ninguém abraça. Eu vou para outra igreja que todo mundo abraça, que todo mundo tem fofoca. Todo mundo abraça, todo mundo, mas é uma falação, uma maledicência. Não, então vou embora daqui porque aqui tem maledicência. Aí vou para outra igreja. Aí o que falta, o que tem lá, falta. Você entendeu isso? Está compreendendo, irmãos? Então, a maturidade que nós precisamos buscar e entender que há individualidade. Mas ele fala só, o versículo de número 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer o quê? Quer gregos, quer escravos, quer livres. Olha a diversidade da igreja. Amém? É uma diversidade. Naquele tempo ali era étnica. Judeus, gregos, escravos, social, livres. Mas isso é a igreja de Jesus. Essa é a maravilha da igreja. Mas o que eu quero que vocês compreendam, como eu falei para vocês, a intenção é essa, nesse sermão, é de fazer e explicar essa questão da individualidade e do individualismo. Nós respeitamos quem você é. Talvez você seja aquela pessoa que não é tão expansiva. Tem irmãos aqui que são super expansivos, que fala com todo mundo, que abraça todo mundo, que está junto com todo mundo. Quando a gente fala isso, eu sempre penso numa pessoa só. Quem vocês pensam? Expansivo, que fala com todo mundo, que está com todo mundo. Vinícius, Carlos. É ou não é verdade? A gente pensa logo nisso. Vem na nossa cabeça. Mas e aquela pessoa mais retraída? Não fale. Isso você guarda para você. Amém, meu irmão? Mas assim, que tem tanto valor. Escuta isso. Você gosta do jeito do Carlos? Eu me dou com o Carlos. Mala véia. Todo respeito, tá, Carlos? Mala véia, aberto. Conversa com todo mundo, ri com todo mundo, briga com todo mundo. Eu gosto de gente igual o Carlos. Mas aquela irmãzinha que não fala com ninguém, talvez, que é quieta, que é na dela, mas que o que precisar, estou aqui, que ora pela igreja, que ora até por você, que critica ela. Você entende isso? Que ora até por você, que lá no quietinho dela, entra naquele quarto, e talvez você que não consiga entender o jeito daquela irmã, ele é muito na dela, ele é muito reservado, mas está ali dizendo: Senhor, abençoa aquela irmã, abençoa aquele irmão. É necessário. Você entende isso, igreja? Porque não há um membro no corpo. Não há. Queridos, escute isso. Ótimo que você tem a sua individualidade, e nós respeitamos a sua individualidade, mas o que nós queremos que você entenda é que a sua individualidade não pode ser confundida com individualismo. Não pode. No sentido de a sua individualidade não se transformar num argumento que te impede que você, com a sua individualidade, do jeitinho que você é, cumprir sua função no corpo. Compreendeu isso? Entendeu o que eu falei? Vou repetir. Você é do seu jeito, do jeito que você é,
Nós respeitamos a sua individualidade. Só que não use ela como argumento para não estar junto com o corpo. Porque você tem uma função nesse corpo. Entende isso? E se você se nega a cumprir isso, aí saiu de individualidade e passou a ser individualismo. E aí está o problema, meu irmão. E aí está a dificuldade, porque, vamos voltar para o texto aqui? Veja só comigo, versículo 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meus amados, preste atenção nisso. O descontentamento muitas vezes aparece, sabe quando? Quando as comparações começam a acontecer. Quando começa a comparar. Porque o que você vê aqui? O pé está se comparando com o quê? O que o texto diz aí? Com a mão. Não é isso? Se eu não sou mão, logo eu não sou do corpo. Ele fez uma comparação. E aí, olhando o pé, olhando para a mão, o que ele vai achar? Que a mão é mais importante que ele. Porque está mais à vista. Sim ou não? A mão, não é isso? A mão, todo mundo, quer dizer, o pé, né? Porque se o pé disser, não sou mão, o pé está se sentindo inferior. Porque o pé a gente cobre, porque o pé a gente quase não vê. É verdade ou não é? Irmãos, mesmo as mulheres cuidam mais do pé do que dos homens. As irmãs pintam, as irmãs lixam, não é? Mas o pé dos irmãos, só Jesus. Só Jesus. Por quê? Cara, estou preocupado com o pé? Não estou muito preocupado. Não, pastor, eu me preocupo. Maravilha. Glória a Deus pela sua vida. Não, eu lixo meu pé, eu passo hidratante no pé. Ô, irmão, ó, tá uma bênção você. Mas amém. A questão é a comparação que me faz me sentir diminuído. Porque eu não sou mão, eu não estou tão em evidência, não estão me vendo, então eu sou menor. Ah, eu queria ser mão. Não. Isso é importante. Talvez você está aqui nessa manhã sentindo isso. Pastor, eu me sinto inferior aqui. Eu sinto isso assim, parece que eu não estou fazendo nada, porque na verdade eu vejo os irmãos se destacando, eu vejo as irmãs se destacando, e eu, sabe, parece que eu não pertenço a essa igreja. Meu irmão, não se compare. Não se compare. Entenda que nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Nós te agradecemos ao Senhor porque Ele tem te colocado aqui. E quero que você saiba, você tem uma função importante para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se compare. Porque quando você se compara, sabe o que vai acontecer? Você não vai se sentir pertencente. Entenderam isso? Sim ou não? Você não vai se sentir que você pertence. Porque você acha que para pertencer tem que ser mão. Compreendeu isso? O texto está falando para nós? Não, para eu ser do corpo eu tenho que ser mão. Não, você é pé. E como pé, você é do corpo. E louvado seja o Senhor. Vamos continuar aqui para frente. Olha o versículo de número 17. Aí nós vamos entrar no conceito de individualidade. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria quem? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato, a individualidade? Compreendeu isso? Aqui nós estamos vendo a individualidade. Não vai ter só olfato, não vai ter só olho, não vai ter só mão. Vai ter olfato, vai ter visão, vai ter paladar, vai ter uma série de coisas. Isso é individualidade. Mas aí versículo de número 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele. Então eu pergunto para você, meu irmão. A gente pode mudar
aquilo que Deus dispôs conforme a sua vontade? Pode ou não? Você pode mudar o seu corpo. Você pode mudar o seu corpo. Você pode fazer uma dieta, você pode emagrecer, você pode fazer uma plástica, você pode colocar botox. Tudo você pode fazer no teu corpo. Na igreja não. Porque a igreja está como Deus quer que ela esteja. Então, queridos, vamos continuar aqui. Versículo de número 19. Se todos, porém, fossem um só membro. E aqui novamente eu estou falando com pessoas que acham e acreditam que todo mundo tem que ser igual na igreja. Pare com isso. Não oprima ninguém. E nem se oprima. Há individualidade. Não é isso que o texto está mostrando para nós? Agora, veja só. Vamos aqui para o versículo de número 19 de novo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há o que, igreja? Muitos membros, mas um só corpo. Diversidade e unidade. Agora, olha o perigo que versículo 21. Onde é que está o perigo aqui? Os olhos, vamos ler? Não podem dizer o quê? E a cabeça não pode dizer aos pés. O que nós estamos vendo aqui? Individualismo. Não preciso de você. Eu me basto. Não preciso de você. Eu sozinho. Eu encontrei uma pessoa no shopping esses dias que eu não via há mais de 20 anos. Pastor Alessandro, acho que eles falaram com vocês, a família falou. Pastor Alessandro, tal, e aí? Falei, irmã, como é que está aí, pastor? Está congregando aonde, irmão? Pastor, desde que eu saí de lá, em lugar nenhum mais. Falei, o quê? Ih, pastor, nossa vida é uma dificuldade, contou a vida para mim. Eu falei, mas irmã, precisa congregar. Precisa congregar, precisa estar ligado ao corpo, precisa. E fui explicando essa questão para ela. E aí falei isso, eu falei para ela assim, teu coração é importante? É. Talvez um dos mais importantes do corpo. Sim ou não? O coração. Não sei, sou médico. Mas eu pergunto para você, minha irmã, se você pegar o teu coração e tirá-lo do corpo, ele serve para quê? Hein, meu irmão? Ele é importante. Mas ele é importante aonde? Dentro da onde? Do corpo. Porque o corpo, irmãos, ele tem um vínculo de vitalidade. Compreende isso? O corpo tem um vínculo de vitalidade. Então nós estamos aqui, quer queira, quer não, de uma maneira misteriosa, a vida fluindo em nosso meio. Aleluias. De uma maneira que nós não estamos conseguindo perceber, mas eu quero que você creia nisso. Há vida quando a igreja se reúne. E você recebe vitalidade. Irmão, você pode perceber, gente que começa a deixar de vir para a igreja, começa o quê? A se enfraquecer. Se enfraquece, irmãos. De uma tal forma que às vezes não tem nem força para voltar. Porque há vitalidade. Há diferença, há problema, mas há vitalidade, a vida do Espírito fluindo no meio da vida da igreja. Aleluias. Não deixe a congregação, meu irmão. Não se deixe levar pelo individualismo. Eu quero dizer para vocês algumas coisas para a gente concluir nessa mensagem. A individualidade, irmãos, ela é bíblica. Ela é criada por Deus. Ela significa que cada crente possui uma identidade própria, dons distintos, personalidade, consciência, vocação e responsabilidades particulares. Mas no corpo de Cristo, irmãos, unidade não significa uniformidade. Guarda isso. Ok? Eu posso muito bem estar unido com você, mas nós discordarmos de algumas coisas.
Você é vascaíno e eu sou flamenguista. Supondo, usando um exemplo, eu não sou flamenguista, tá, irmãos? Mas, até porque meus filhos nem aceitariam isso, né? São 2 vascaínos roxos. Então, se eu fosse escolher um time aqui no Rio, eu teria que escolher o Vasco. Em solidariedade aos meus filhos. Também não sou ligado a futebol, sou São Paulino de falar só. Mas veja só, não é isso que vai nos separar, porque algo maior nos une. O sangue de Jesus Cristo, igreja. O sangue de Jesus, irmãos, é maior do que qualquer diferença que a gente possa colocar. Ah, meus irmãos, a individualidade, ela glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque ela manifesta a multiforme riqueza da graça de Deus. Agora, o individualismo é totalmente diferente, irmãos. O individualismo, ele transforma a individualidade em independência autônoma. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu sozinho e Deus. Mas eu volto a te falar isso, irmão. Jesus é o cabeça da igreja. Está ligado a Cristo, meu irmão. Está ligado à igreja. Vamos continuar aqui, versículos 22 em diante. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são o que, igreja? Ô, meu irmão, o individualismo é algo tão horrível, que ele faz com que você acredite que você é muito forte, e aquele irmão é muito fraco. E porque ele é muito fraco, então a gente podia expelir ele do corpo. Não, não. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. A música é verdadeira. Eu volto a dizer isso para você. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém? Eu tenho falado isso constantemente. Porque a gente não gosta de cantar essa música. Porque a gente acha que essa música é falsa. A gente acha que essa música é infantil. Ai, lá vem o pastor. Pelo amor de Deus. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: eu preciso de ti. Não gosto quando o pastor canta essa música. Mas é verdadeira. E ela é tão verdadeira. Pastor, não é verdadeira, porque fala assim, ó: somos corpo, sem qualquer falsidade. Pastor, o senhor acha que aqui na sua igreja não há falsidade? Meu irmão, quando a gente fala assim, ó, sem qualquer falsidade, é porque a gente sabe das nossas fraquezas. Entendeu isso? Não é que não há problemas, é porque a gente sabe que há problemas. Talvez. Mas o que nos une é maior. É o sangue de Jesus Cristo. Quando a gente canta sem qualquer falsidade, irmãos, não é pensando no fantástico mundo de Bob, queridos, aonde os irmãos acabam o culto e saem assim, ó, subindo na plataforma lá em cima. Todo mundo. Que beleza. Até domingo, irmão. Lembra daquela série que tinha, antiga? Alabama. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, não sei o que lá. Boa noite, a família se despedindo. Você lembra disso? Não tinha aqui? Não? Ó, muito antiga. E aí a família ia se despedir. E aquele negócio bonitinho. Boa noite, papai. Boa noite, meu filho. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu filho. Boa noite, Mary Ellen. Eu nunca me esqueço disso. Os irmãos. A gente acha que igreja é isso. Ah, não, não é. Há tensões. Há problemas. Mas nós temos a consciência. Por isso que é sem falsidade. Nós sabemos que há, mas o sangue de Jesus é maior. E nos purifica de todo pecado. E nos faz andar unidos. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os membros que são nobres, não tem necessidade disso. Contudo, Deus, mais uma vez, igreja, não tem como mudar a igreja, tá? Porque Deus coordenou o corpo desse jeito, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha,
Qual é o propósito, irmãos? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Veja bem. Mas para que os membros, o que, igreja? Cooperem. Como? Com igual cuidado, em favor. Por isso que a série é uns aos outros. Esse termo aí, ó, para nós, são três termos, né? Uns aos outros. No grego é uma palavra só, alelon, no grego. E alelon no grego é tudo que é mútuo. Tudo que é um para o outro. Tudo que é um para o outro. Tudo que é um com o outro. E como eu coloquei no grupo da igreja ontem, esse pronome de reciprocidade aparece 100 vezes, pelo menos, no Novo Testamento, irmãos. E toda vez que esse termo aparece no Novo Testamento, ele está dentro de uma esfera imperativa. Se é imperativo, é uma ordem. Eu sei que você é uma pessoa fiel. E eu sei que você tem um coração sincero e que você quer obedecer ao Senhor de todo o coração. Então você precisa aprender que a mutualidade na igreja não é uma opção, é um mandamento. E você precisa obedecer esse mandamento. E se envolver, meu irmão e minha irmã. Eu vou dizer uma coisa para a gente concluir na mensagem. Cuidado na igreja não é só pastoral, tá? Cuidado na igreja não é só pastoral. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha para mim aqui, presta atenção. Olha para a sua igreja hoje. Hoje faltou uma galera. Galera hoje resolveu que ia ficar dormindo até mais tarde. Mas amém. De quem você está sentindo falta aqui hoje? Procura essa pessoa. Passa um zap para ela essa semana. Mano, o que aconteceu? Senti sua... Não fica cobrando, tá? Aconteceu alguma coisa? Achei que eu fosse te ver domingo no culto. Fui lá naquela esperança de te encontrar. Você não estava lá, o que aconteceu? Posso ajudar? Você entende isso, irmão? Cuidado. Não é passar para mim um WhatsApp. Pastor, o senhor viu que, por exemplo, a Tânia não veio no culto? O senhor viu que a Tânia não veio? Vi. Já falou com ela? Eu não, e você já falou? Porque a resposta que eu vou te dar vai ser essa. Eu não falei não, mas você já falou? Entende isso, irmãos? Cuidado. É preocupação, irmãos. É entender, eu preciso desse irmão. Ele é diferente de mim. Ela é diferente de mim. Mas eu preciso. Porque ele faz o que eu não faço. Ele está onde eu não estou. Meus irmãos, que a gente possa crescer. Que a gente possa caminhar, que a gente possa avançar. Nessa questão de mutualidade na vida dessa igreja, irmãos. Eu quero concluir dizendo para vocês algumas coisas. Que quando nós olhamos para a palavra, irmãos, a gente percebe que o Evangelho, ele não destrói a nossa individualidade, tá? Mas ele crucifica a nossa autossuficiência. Por isso que o tema da pregação hoje é a cruz contra o individualismo. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Você pode usar todo e qualquer argumento para falar para mim e tentar justificar, talvez, a sua resistência em estar realmente envolvido com a vida da sua igreja. Decepção que você já teve, abuso que você já sofreu, numa igreja talvez, abusado espiritualmente, ou aqui mesmo, aqui dentro mesmo, que não é perfeito. Eu quero dizer isso para você, eu vou te ouvir.
Eu vou te ouvir, mas eu vou dizer para você no final. Mas a cruz tem que ser maior na sua vida do que qualquer coisa. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pastor, o que eu preciso fazer? Morrer. Você precisa morrer, meu irmão. Você precisa parar de ficar apegada com as coisas do passado, com os traumas, com as dificuldades, com os problemas, tentando psicologizar aquilo que tem que ser morto. Entende isso? Tentando justificar. Eu tendo a tua dor. Irmãos, eu já estive debaixo de lideranças abusivas com autoridade. Já sofri com lideranças narcisistas. Mas isso não me fez desistir de Jesus nem da igreja. Porque Cristo ama a igreja, irmãos. Ele amou tanto que Ele morreu por ela. Vá para a cruz. Negue-se a si mesmo. Saia daqui hoje pensando no que eu estou falando. Não se ofenda, é a palavra de Deus. O individualismo, ele vai dizer para você sempre: você não precisa dos outros. Mas o Espírito Santo vai dizer: você é membro do outro. Porque é isso que a palavra diz. E aí, é aquele desenhinho, sabe? Que fica de um lado o capetinha, não é isso? E do outro o anjinho. Quem você vai ouvir, meu irmão? A quem você está ouvindo nessa manhã? Como eu falei, quando eu comecei a preparar esse sermão, eu falei: Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas eu quero dizer para você que a cura para você está no Evangelho, meu irmão. A cura para você está no sangue de Jesus Cristo. E eu quero terminar agora fazendo algumas perguntas para vocês. A pergunta não é apenas assim: eu pertenço a Cristo. Porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui: você pertence a Cristo? Você vai dizer para mim: pertenço. Vai ou não vai? Vai. Mas a questão é: você está vivendo como membro do corpo de Cristo? Porque não dá para pregar Cristo e a igreja se separar. Cristo está ligado ao seu corpo. A sua oração, irmãos, não é para Deus mudar a igreja. A sua oração é para que Deus mude você. Para que você caiba. E para que você cumpra aquilo que só você pode fazer aqui. Eu quero colocar isso sobre a sua vida, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é tão sério, que talvez há coisas aqui que não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque você não cumpre a tua função. Quero dizer isso para você com todo respeito. Talvez todas as falhas que você está vendo em nós, se você tomasse uma atitude ativa de ser resposta de Deus, talvez não existiria mais. Ali falta isso, ali falta aquilo, ali falta iluminação, ali falta som bom, ali falta não sei o que, ali falta. Talvez por sua causa. Falta liderança para isso, falta liderança para aquilo, talvez por sua causa. Que era uma coisa que era para você estar fazendo. Com um talento que Deus te deu. Mas que você usa o seu individualismo. E diz: não, eu sou muito maduro para me misturar com os mais fracos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, igreja. Misericórdia da nossa comunidade. E que a gente saia daqui nessa manhã para, com todas as diferenças que há, vivermos o Evangelho verdadeiramente. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Fique tranquilo, não vou cantar musiquinha.
Talvez você já está tenso aí, dizendo assim, vai cantar aquela música aqui. Não vou cantar não, tá? Senhor, nós oramos nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nos mostra sempre a verdade. E que nos confronta, Jesus. Nos consola quando tem que consolar, mas nos exorta quando precisamos de exortação. E o Senhor só exorta quem o Senhor ama. Então nós te agradecemos, Jesus. Porque talvez as coisas que nós ouvimos aqui nessa manhã não queríamos ter ouvido. Mas Jesus, nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos agora. Os traumas, as tristezas que nós já tivemos na igreja, talvez aqui mesmo, Pai. Nós queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos. Como ficamos tristes, Pai, com certas atitudes. Como ficamos aborrecidos com certas palavras. Como nos sentimos menores com certos comportamentos que nos entristeceu, Senhor. Mas colocamos isso tudo nas Tuas mãos. Colocamos tudo isso e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos sare. E que nada disso seja suficiente para nós abraçarmos o individualismo, Senhor. A ponto de dizermos, eu não preciso de você. Eu não preciso desse, eu não preciso daquele, eu não preciso daquela, eu só preciso de Jesus. Não, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos uns dos outros. Então nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Nós te damos graça por essa igreja, a igreja que o Senhor nos plantou, que o Senhor nos colocou, apesar de todas as dificuldades. E oramos pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a cumprirmos, Deus, aquilo que precisamos cumprir como membros desse corpo. Eu queria que você agora aí do seu lado desse somente a mão para o irmão do seu lado. E eu queria que você começasse a orar por ele e por ela. Não pergunte nada. Apenas comece a orar por ele e por ela. Comece a apresentar a casa dela, a família dela, os negócios dela, a vida dela. Comece a apresentar o coração desse irmão. Deus, eu coloco o coração do meu irmão nas Tuas mãos. Eu não sei como ele chegou aqui hoje. Eu não sei como ele está aqui hoje. Eu não sei qual a dificuldade que ele enfrentou a semana inteira. Mas Deus, talvez ele está aqui tão abatido. Talvez ela está aqui tão abatida, tão cansada dessa vida. Oh Deus, fortalece o meu irmão. Fortalece a minha irmã, visita a casa dele, visita a casa dela. Oh Deus, traz harmonia para aquela casa. Aquela casa está sem harmonia, aquela casa está toda dividida. E isso tem desanimado o meu irmão, isso tem entristecido. Oh Deus, eu preciso dele, então fortalece. Fortalece esse meu irmão, fortalece essa minha irmã, abre uma porta de emprego. Ele está desempregado, ela está desempregada. Deus, isso tem preocupado, isso tem trazido temor para o coração dele. Pai, abre, abençoa, porque eu preciso do meu irmão, eu preciso dessa irmã que está do meu lado aqui. Deus, eu preciso. Vai dizendo isso, vai orando, vai intercedendo pelo teu irmão. Isso, igreja. Isso. Não precisa ele te contar a vida dele, não. Ore. Fala, Deus, fortalece, porque eu preciso dele. Eu preciso de Ti, Jesus. Mas eu também preciso desse irmão, dessa irmã que está na minha frente, que está atrás de mim, que está do meu lado, à minha direita, à minha esquerda. Eu preciso, Jesus. Eu preciso. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. E oramos a Ti em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, queridos? Vamos ficar de pé para terminarmos o culto. Faça isso, irmão. Sabe, às vezes
Queria dar uma dica para você. Eu queria orar pelos irmãos, como é que eu faço? Abre o grupo da igreja. Abre o grupo da igreja lá no WhatsApp, irmão. Lá tem 68 pessoas. Bom, eu vou dividir isso aqui em 5 dias. Aí eu vou dividir, tá? Eu não sou bom de matemática, você deve saber aí quanto é que vai dar por dia. Vou nem fazer essa conta, porque eu sei que eu vou errar. E ora. Bom, segunda eu vou orar por 10. Terça eu vou orar por mais 10. Entendeu isso? Você está abençoando o corpo, irmão. Ou então chega para uma irmã aqui domingo, fala, irmã, vem cá, vamos orar aqui. Não precisa perguntar por quê. Fala, senti tua falta domingo, vou orar com você. Manda um zap. Isso é corpo, igreja. Isso é corpo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: vamos aplaudir o Senhor Jesus. Está encerrado o culto de hoje. Abrace seu irmão, sua irmã. Vai na paz do Senhor.